né, a gente não tem como afirmar categoricamente, com certeza, como seria o jogo se não tivesse tido a falha de Danilo. Mas eu apostaria, e na verdade apostei, que pelo começo de jogo do Bahia, né, eu abri ali o Bet Nacional e fiz, esse jogo aqui sai gol, e na minha cabeça seria gol do Bahia, e joguei ali uma moedinha. Pelo início do jogo do Bahia, me parecia um jogo onde o Bahia sairia vencedor. E aí, por isso, eu até discordo da afirmação, acho que é de Júnior alguma coisa, né, que seria 0-0, porque para mim estava bem claro que teríamos gol nesse jogo, porque o Vasco, antes de fazer 1-0, num gol achado, um chute de uma falta de muito longe, falta cobrada a 2 tempos, de muito, muito longe, um gol tão achado que, assim, foi o primeiro gol de Figueiredo como profissional. Então, não dá para dizer, não, levou um golaço de um atacante que está metendo gol, que foi uma jogada. Não. Foi o único chute certo do Vasco na partida. Veja, Lula já trouxe aqui as 8 finalizações do Vasco, mas, e aí eu fui conferir, segundo o SofaScore, o Vasco só acertou uma no alvo. Foram 5 bloqueadas, 2 para fora e o gol. Então, assim, o Bahia faz, e aí já entrando um pouco mais no que foi essa minha leitura de jogo, né, até o gol que saiu aos 21, e aí dá para marcar bem, o Bahia fazia ali 20 minutos iniciais de muita pressão, onde mesmo com todo esse apoio que Lula citou da torcida do Vasco, e eu concordo, foi bonito de ver a festa, né, da torcida ali vascaína apoiando, o Bahia ia se impondo. O Bahia ia fazendo um jogo de transição, um jogo de pressão, né? E aí eu digo um jogo de transição porque era um jogo aberto para os dois lados, e aí por isso que eu via uma maior facilidade do Bahia marcar gol, desse jogo aberto, com os dois querendo, mas o Bahia sendo melhor, né? Tendo mais perspectivas, eu via o Bahia fazendo isso, abrindo esse placar, com um protagonismo grande de Rildo. E aí é onde também já vai ser um spoiler, que também já disse, vai ser a minha discordância de Lula quando chegarmos aos melhores e piores, porque eu acho que Rildo, e concordo com ele que Rildo na reta final cai de rendimento, mas dentro de um contexto onde o time já não conseguia criar como um todo, e nesse início víamos ali uma dependência dele, né? Um cara que vinha partindo mais da esquerda para dentro, mas é um cara que tem muita participação no jogo, é um cara muito associativo, cai por todos os lados, né? Coordena essa, digamos assim, essa subida de pressão do Bahia para recuperar bolas, e quando o time consegue recuperar, é um cara que sempre se mostra à disposição, não é um cara que se esconde ali na marcação ou fica preso na esquerda esperando a bola chegar nele. Não, é um cara que vem para dentro, desce de vez em quando ali no meio dos volantes, né? não tanto voltando, mas vai buscar a bola ali no pé dos volantes e verticaliza esse jogo de uma forma muito bem feita. Né? Tem uma velocidade, tem dinâmica. Para mim, eu já falei algumas vezes, foi uma boa contratação do Bahia, né? Uma contratação muito acertada. E acho que se o Bahia perdeu, ou se estivéssemos falando aqui de um próprio 0-0, né, isso teria sido mais um demérito dos outros atacantes, como foi, do que propriamente pela partida de Rildo, que tentou bastante e, né, dentro do que foi o Bahia nesse jogo, ele foi responsável por 5 finalizações. Né? Uma finalização que exigiu uma defesa interessante, não foi uma defesa difícil, porque foi uma finalização de fora, né? Mas exigiu uma defesa ali importante, interessante do goleiro Thiago Rodrigues, e mais algumas que levaram, né, o Vasco a se encolher ali na sua defesa, até onde o próprio Vasco acha esse gol, né, de raríssima felicidade de Figueiredo, e aí eu passo a concordar com 100% do que foi a análise de Lula do coletivo dali para frente. Naquele momento, né, que o Bahia leva o gol, e me remete muito ao gol tomado no meio de semana, onde estivemos aqui também, por ser um gol de fora da área, por ser um gol onde fica esse debate assim, poxa, Danilo falhou ou não? Será? No meio da semana já teve gente que disse que falhou, gente que discordou, né? E hoje, e no meio de semana eu trouxe a minha visão de que Danilo parecia ter sido um pouco passivo naquele lance, né, de achar que a bola ia para fora, ao invés de garantir que estaria colocado para uma possível defesa. Já hoje não.
Hoje, Lula trouxe bem corretamente, e para mim isso fica acertado, ainda mais quando ao final do jogo Danilo faz questão de afirmar que foi que errou. Então, assim, se havia um debate, né, se iniciava ali um debate se tinha sido falha ou não, no momento que o goleiro veio a público e disse assim, ó, eu errei, eu não poderia ter tomado esse gol. Então, para mim, isso aí encerra todo o debate. No momento que o próprio afirma categoricamente que ele mesmo não poderia ter levado. E aí hoje parece isso, parece que ele pula na bola, mas meio que fez uma projeção ali muito além de onde a bola acabou vindo. Lógico, foi um chutaço. Pô, 106 quilômetros, com muita velocidade, muita força, na angulação correta, né? Figueiredo fez o que tinha que fazer, mas ainda assim, um goleiro do porte de Danilo, eu acredito, e ele também, o próprio, que poderia e deveria ter defendido essa bola. E aí, depois desse 1-0, né, a gente vê um Bahia, como o Lula falou, um time que no ano não tem nenhuma virada de jogo, né, não virou nenhuma partida, fica bem sintomático. Né? É um time que tem dificuldade, porque nessa realidade onde o Bahia vem jogando, ele vai encontrar times que vão fazer esse 1-0, vão garantir esse placar e vão valorizar muito esse 1-0. Poxa, não é um Palmeiras que você vai levar 1-0 do Palmeiras e o Palmeiras possivelmente vai continuar ali pressionando, vai continuar em cima querendo 2-3. Dentro da realidade de Copa do Nordeste, a própria Copa do Brasil, onde o Bahia enfrentou o Azures, né, nesse meio de semana, e um jogo de roteiro muito melhor ao final, mas o decorrer da partida foi um roteiro até que parecido, né, mostra essas dificuldades. E aí, eu trago um pouquinho para Guto, porque mesmo tendo dificuldade no seu banco, né, você vinha com o Danielzinho um pouco abaixo do que se espera dele na partida, e você olhava para o banco, não via ninguém com tanta capacidade de mudar. Davó e Marco Antônio ali, né, tendo partidas negativas, e você olhava para o banco, não tinha ninguém que você dissesse, poxa, esse cara aqui é certeza que vai mudar o jogo. De fato, não tinha esse perfil de certeza no banco do Bahia. Mas eu acho que Guto acabou sendo um pouquinho passivo. Parecia que o time estava bem. Parecia que aqueles 20 minutos, né, tinham sido a tônica do restante do primeiro tempo, os 20 minutos iniciais, né, onde eu já falei da pressão interessante do Bahia. Parecia que a tônica dos 25 seguintes do primeiro tempo e mais ou menos 15 ali do primeiro, que foi por onde ele começa a fazer a primeira alteração, né, no time, essa parte parecia que o Bahia seguia uma dominância, criando chances claras, e não foi isso. Era um Bahia que tinha posse, que circulava, que ia de um lado a outro, mas sem contundência, sem oferecer perigo, claro, à defesa do Vasco. Né? Então, assim, no momento em que Guto vai para o intervalo, já com Davó abaixo, Marco Antônio abaixo, Daniel abaixo, a gente só salvando o Rildo ali, né, no primeiro tempo, Rezende, lógico, vou falar do Rezende aqui também, mas por ser um volante, então a gente fica pensando primeiramente nesses caras de ataque, né? E você teve ali no meio de semana, poxa, uma alteração que colocou Djalma em campo com tempo, né? Porque Djalma, quando entra no meio de semana, ele não pega a primeira bola e resolve. Não, foi uma construção, ele foi melhorando ao longo do tempo. Ele já entrou bem, já entrou chamando o jogo, mas tenta uma, tenta duas, tenta três, até que sai o gol, até que depois sai mais uma jogada perigosa. Ter o Marcelo Rian ali dentro da área como uma figura de centroavante, né, seria importante. O próprio Luiz Henrique, como no meio de semana, que o Bahia avançou ele, e foi interessante nessa pressão contra o Azures, e hoje Guto voltou do intervalo simplesmente com o mesmo time, né? E aí, poxa, quando o cara vai para o intervalo e volta com o mesmo time, a impressão que eu tenho é assim, ele tá gostando. E se Guto estava gostando daquilo, eu acho que foi um problema de leitura dele. Né? Não era terra arrasada, não tinha que trazer, não estou falando em 5 substituições, em 3 substituições, mas uma ou talvez 2, era caso, sim, de Guto já trazer naquele momento. E aí, né, ele demora, na minha visão, ter essa passividade nessas mudanças, e quando vem começar a fazer, o primeiro nome acionado é o de Jacaré, onde, ok, a gente vai sempre, aquela primeira partida de Jacaré contra o Cruzeiro vai sempre ficar na memória de todo mundo, mas já começa a virar um folclore, pô.
Jacaré, ele não faz isso sempre e ele não vai fazer isso sempre. Jacaré não vai ser o cara que o time está perdendo por 1-0 e você diz aqui, vou colocar esse cara que esse cara vai mudar a partida. Não é. Ele pode fazer, já fez uma vez, pode fazer mais alguma no decorrer do campeonato, pode, logicamente. Mas ele não é o cara que costuma mudar esses jogos e não era a característica de Jacaré que o Bahia precisava. O Bahia precisava de alguém que tivesse ali dentro da área, brigando mais com os zagueiros para, porventura, abrir espaço para alguém que vinha de trás, o próprio Rezende, o próprio Rildo, o próprio Daniel, né? Precisava de alguém que jogasse em espaços mais curtos, espaços menores, né? O que a gente chama de espaço de habilidade, são esses espaços mais curtinhos, mais reduzidos, e Guto aciona Jacaré, que é claramente um jogador de espaço de força, um jogador de velocidade, de arranque, onde encontrava ali um Vasco fechado. Um Vasco que buscava tirar os espaços do Bahia. Né? Então, Perfeito. assim, eu acho que... Só fazer uma pontuação concordando com você. Guto costuma ser conservador em substituições e hoje ele foi mais uma vez. É curioso porque antes da partida contra o Azures, Guto treinou bastante com Luiz Henrique de ponta, de extremo esquerdo, e Djalma na lateral esquerda. Tanto que um colega meu aqui da imprensa baiana chegou a falar: Lula, eu acho que ele vai entrar assim no jogo. Minha fonte falou que ele treinou bastante assim, e eu acho que ele vai entrar assim no jogo. Ele não entrou, mas fez isso no segundo tempo. No intervalo. E deu certo. Deu resultado. Exato. Deu certo, deu resultado. E aí, o que é que você imagina? Pô, o Guto tá com isso aí na manga. Ele já treinou, já colocou em campo, já viu que deu certo. Ou seja, no segundo tempo agora, ele vai repetir a dose. E ele não repetiu a dose. Quando ele escolheu colocar Djalma, e isso tarde, ele colocou no lugar de Luiz Henrique. Né? E aí o Bahia não conseguiu repetir o desempenho, não conseguiu explorar as melhores qualidades de Djalma, por exemplo. Né? Porque quando você tem um Luiz Henrique ali, você dá a Djalma a possibilidade de uma parceria, de uma troca de passes mais rápido, que foi o que aconteceu com o Azures. Aos 27. Pois é, tarde, muito tarde. É um momento que o Vasco também já tinha feito as suas mudanças, tinha conseguido acelerar um pouquinho o seu ritmo do jogo. A entrada de Palácio no Vasco, né, nos 5 minutos ali, depois que ele entra, me deixou uma impressão de que o Vasco poderia ampliar o placar. A entrada de Palácios no lugar de Nenê, que é um meia, mas tem muito mais dinâmica do que Nenê, pô. Não estou falando aqui de qualidade. Nenê é craque de bola. Mas já tem seus 40 anos, né? 39 anos. Então não tem a mesma dinâmica. Segundo tempo, o cara cansa. E quando o Palácios entrou, que deu esse gás no time que estava fechadinho, precisando de mais dinâmica, precisando chegar mais da área, o Vasco conseguiu isso. Então, deixou a impressão, né? E aí, eu concordo muito contigo, Lula, desse conservadorismo de Guto, mais do que conservadorismo, vou chamar de pragmatismo de Guto, né, em suas leituras de jogo. Trago isso que você falou e trago o que o maestro falou. É pragmatismo no bom e no ruim. No bom e no ruim. Eu acho que isso é certo ou errado? Não, isso aqui não é um juízo de valor. Eu não estou dizendo se Guto está certo ou está errado em ser pragmático. Mas o jogo, em momentos, pede pragmatismo, em momentos, pede um pouco mais de arriscar. E hoje esse jogo pedia para o Bahia arriscar. Claro, e não era um risco fora do mundo. Pô. Você faria uma dobra de laterais, continuaria mantendo uma pegada defensiva, colocaria um centroavante de área para prender os zagueiros ali do Vasco e abrir espaço para quem vinha de trás. A própria finalização de fora da área do Bahia poderia sair melhor condicionada se tivesse alguém ali empurrando a zaga do Vasco para trás, dando essa profundidade. Que faltou com o Davó, que é um cara que de origem, né, é esse segundo atacante, esse ponta de movimentação que sai da área. Né? Então, o Bahia precisava de alguém que empurrasse o Vasco para trás e Guto demorou muito a fazer isso. Marcelo Rian, se eu não estiver enganado, entra na mesma substituição de
de Djalma aos 27. Né? Então, assim, não dá para achar que eu tenho a carta na manga é mágica. A carta na manga é construção de jogo. Tem a carta? Coloca, bota para jogo e dá tempo dessa carta se desenvolver, dá tempo dessa carta sentir o jogo, pô, a pressão, a gente já falou da torcida do Vasco, pô, tinha uma pressão ali, os caras estavam jogando com sangue e a flor da pele, comemorando toda a bola, né? E a torcida puxou o time para um ritmo ali, principalmente nessa parte defensiva, né? Para uma atenção, tudo isso, você dentro de campo, para o Bahia, com todo o barulho ali, você tem uma dificuldade de comunicação, um ajuste do treinador que precisa, né? E às vezes ali na beira do campo você está tentando falar e a mensagem não chega, chega a partida, algo que com uma substituição você puxa o cara, ó, faz isso aqui, diz para aquele cara ir ali, vai do lado dele, faz essa alteração, vai para aquele lado, e a mensagem chega inteira dessa forma. Né? Então, assim, acho que faltou hoje essa um pouco menos desse pragmatismo de Guto para conseguir fazer o Bahia melhorar e chegar pelo menos ao empate, porque pelo futebol jogado, esse empate era possível. Né? Esse empate era possível. Mas o Bahia hoje não se ajudou como um todo. Seja pela má jornada individual de alguns dos seus jogadores, ou seja, né, por esse pragmatismo exacerbado de Guto, enquanto o jogo pedia outra coisa, pedia outra face.